Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sem cessar, agradeço a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Jesus Cristo. Em tudo nele fostes enriquecidos, em toda a palavra e em toda a ciência. Também o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que nenhuma graça vos falte, a vós que esperais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo subiu Jesus a uma barca, atravessou para o outro lado e foi à sua cidade Cafarnaum. E eis que lhe apresentaram um paralítico prostrado num leito. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: tem confiança, filho, teus pecados te são perdoados. Pensaram logo alguns dos escribas em seu íntimo: este homem blasfema. E Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou-se e foi para a sua casa. As multidões, vendo isto, encheram-se de temor e davam glória a Deus, que tal poder confiava aos homens. Pelo sinal da Santa Cruz do Senhor dos nossos inimigos, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãos, pode ser no Senhor Jesus Cristo. São Paulo nos recorda a necessidade de aderirmos a Jesus Cristo em tudo, plenamente, profundamente, totalmente, para poder receber tudo dele. No Evangelho de São Mateus nos narra a cura de um paralítico, além de coisas outras igualmente grandes feitas ali por Jesus. Jesus tinha estado na terra dos Gerazenos. Que faltos da confiança e do amor a Deus suplicaram para que ele se retirasse de suas terras. Tomando uma barca, Jesus atravessou aquele enorme lago, numa direção que não é explicada aí no Evangelho. Vai em direção ao que o Evangelho chama a cidade de Jesus. Na verdade, Jesus, tendo vivido, nasceu em Belém, tendo vivido a maior parte de sua vida até então em Nazaré, ao falar em cidade de Jesus, deveria pensar em Nazaré. Mas não é este o nome dado a Nazaré, porém a Cafarnaum. Cidade de grande comércio, de grande movimento,
que tem um porto. E é lá que Jesus costuma parar para descansar um pouco de suas inumeráveis andanças e por esse motivo é chamada a sua cidade. Alguns de seus apóstolos são de lá. Atravessando o lago, que através da história tem vários nomes, não é? Chamam muitas vezes Mar da Galileia, dado o seu enorme tamanho, Lago de Genezaré. São João, que escreve o Evangelho depois dos outros 3 sinópticos, o chama como era nessa época comum. Lago de Tiberíades, o mar de Tiberíades. Chegando à cidade, Jesus não deixa de pregar. Na verdade, de toda a Bíblia Sagrada, o que há de mais importante são, seguramente, os 4 evangelhos. Os 3 primeiros mais parecidos, por isso chamado sinópticos, Evangelho segundo São Mateus, segundo São Marcos e segundo São Lucas, são mais parecidos entre si. E anos depois, São João faz e escreve o seu Evangelho, que é bem diferente dos 3 sinópticos, trazendo muita coisa nova com relação ao que os sinópticos contavam. O mais longo é o de São Mateus. São Mateus tinha sido um cobrador de imposto para os romanos. Os judeus não gostavam desses cobradores de impostos. Detestavam-nos e os considerava pecadores. Está Jesus, está São Mateus, que também no Evangelho é chamado de Levi. São Mateus está no seu telônio, cobrando impostos, quando passa Jesus e o chama para segui-lo. E São Mateus, deixando a profissão, deixando a família,
tudo deixando, segue a Jesus. É ele que nos narra o episódio que foi lido há pouco na estação da Santa Missa. As casas dos judeus tinham uma escada, ou se eram construídas em áreas de desnível, usavam uma rampa natural para ter acesso à parte de cima, onde as mulheres costumavam secar certas frutas. A cobertura das casas estava bem adaptada ao clima da região. Toros de madeira não trabalhados atravessavam sobre as paredes acima das casas. Por cima desses toros se colocavam uma madeira mesmo mais miúda e se fazia uma massa de barro cozida ao sol, que se sobrepunha sobre tudo. Não era difícil descobrir, então, o telhado o teto de uma casa. Estava Jesus pregando e uma grande multidão não só assistia à sua pregação, mas estava apinhada até a entrada, de maneira que ninguém podia passar para dentro nem sair. Chegam 4 homens com uma espécie de maca e não podendo levar este homem que era paralítico até junto de Jesus na casa, ao pequeno espaço vazio entre eles e os primeiros mais próximos que ouviam Jesus falar, sobem ao teto, descobrem uma abertura suficiente que dê para descer aquela maca com o homem deitado, o movimento naturalmente atrai a atenção dos ouvintes para o teto a ver o que era aquilo. Em vez de ser trazido por pendurados em cordas, aquela maca com o doente sobre ela, desce até o chão
E Jesus, naquele momento, opera o primeiro milagre daquele momento. Porque estando no chão, o homem assim, naquele estado grave de saúde, de imobilidade, Jesus diz a ele: confia, filho, teus pecados te são perdoados. Naturalmente, aqueles homens que traziam o doente estavam interessados na cura física. Entretanto, Jesus, logo de início, ignorando a intenção de cura física, volta-se para o espiritual. Teus pecados te são perdoados. Naturalmente que, vindo para ali, aquele homem levado pela doutrina comum do povo, de que toda doença vinha como castigo de pecado, estando tão grave, ao ser levado até Jesus, pensa nos seus pecados. Na verdade, não é assim, não é? Na verdade, não existe necessariamente uma relação de causa e efeito entre os pecados de alguém e suas doenças. Pode haver. Pode haver. Mas ali podia não ser, como vamos encontrar mais adiante nos evangelhos, por exemplo, a cura daquele cego de nascença em Jerusalém. Senhor, pergunta os apóstolos a Jesus, ao ver aquele homem cego de nascimento: quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus diz: nem ele nem seus pais. Mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Ensinando-nos que o principal é cuidar das coisas do Espírito Nós nascemos para o céu e podemos não ir para o céu. Sabemos que depois da morte, se alguém morre em pecado mortal, vai para o inferno, de onde não sairá mais.
Se tem pecados leves, culpas leves, menores, não mortais, vão para o purgatório, passar o tempo necessário para a purificação antes de irem para o céu. Quer dizer, o purgatório é uma estação intermediária, né, entre a morte e a situação final de quem morre. Vivemos aqui na Terra, passando pelas 1000 etapas de nossa vida, os trabalhos, as canseiras, as dores físicas e morais, as moléstias, e, indispensavelmente, todos passaremos pela morte. Uns vivem mais, outros vivem menos. Todos haverão de passar pelo mais terrível momento de nossa existência aqui na Terra, que é a morte. E se morrerá, passada a morte, nossa alma irá para onde a justiça de Deus indicar. Há aqueles que morrem e vão logo para o céu, há aqueles que morrem e vão logo para o inferno, e há aqueles que passam pelo purgatório, mais ou menos, não é? Assim, Fátima, Nossa Senhora, inquirida por Lúcia sobre a sorte de 2 moças que morreram um pouquinho antes da primeira aparição, Maria das Neves e Amélia, uma ela diz, está no céu. A outra ela diz, está no inferno até o fim do mundo. Perdão, não no inferno, mas purgatório. Para o purgatório até o fim do mundo. Errei. Diz que vai para o inferno. Quem vai para o inferno não sai de lá mais. Assim, perdoados os pecados de alguém, por maiores que sejam, se a pessoa morre com eles perdoados, se são pecados graves, elas não vão para o inferno. Se são pecados graves, vão para o inferno. Se não são pecados graves, não vão para o inferno. Ou pecados graves de que a pessoa se arrependeu, mas de cujo arrependimento não houve uma plenitude de dor necessária, de modo que ela morre devendo.
E se morre devendo, vai pagar o resto da dívida do purgatório, vai para o céu, sim, mas não sem pagar direitinho. Para isso é necessário que a pessoa esteja arrependida. O principal é isso. Vem a morte. Vem a morte. Vem a nossa morte. Naturalmente, aqui, por exemplo, entre os presentes, quem parece que vai morrer primeiro sou eu. Sou o mais velho de todos os que aqui estão. Mas Deus é quem sabe. Às vezes Deus dá mais algum tempo a quem até possa ter cometido pecados maiores, para que se arrependa, para que se conserte, para que se purifique. O que nosso Senhor quer é a salvação eterna. A salvação eterna. E ela só se realiza no céu. Teus pecados te são perdoados. Jesus realiza aí o primeiro milagre daquela reunião. Perdoa os pecados. Por isso, certamente, no trajeto de casa para o local do milagre, aquele homem deve ter se arrependido, pelo menos nessa época, nesse momento diante, de seus pecados, mesmo que tenham sido pecados mortais. No mesmo momento, apesar de certamente toda aquela gente que ali estava ter ouvido falar em milagres, na própria cidade de Cafarnaum, por onde Jesus passava tantas vezes, quantos milagres Jesus operou? Nas proximidades, como a ressurreição daquele rapazinho, filho da viúva de Naim, eles conheciam notícias de milagres. No entanto, cabeça dura, não aceitam. E resistem. Este homem blasfema. Aquele homem estava perdoando o pecado. Coisa grandiosa que existe na Igreja Católica, não é? Dar a homens o poder de perdoar pecados. Jesus Cristo era homem. E como um homem recebeu de Deus o poder de perdoar pecados. Estava falando como homem. É evidente que, mais do que homem, ele é Deus, era Deus. E, como Deus, ele não precisava receber de ninguém o poder de perdoar pecados.
só como homem. Este homem está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecado. Para quem sabia dos milagres feitos por Jesus tantas vezes antes daquele dia, essa frase era inconcebível ser pensada ali. Porque ele mostrava um poder enorme sobre as forças da natureza. E aí Jesus opera logo um segundo milagre. Mais fácil de eles constatarem do que o de fato ter perdoado os pecados daquele homem. Era mostrar que lia nos pensamentos deles. Que o que eles pensassem, ele sabia. O que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer que teus pecados te são perdoados ou dizer, toma o teu leito e vai curado para a tua casa? Qual o poder maior? Podemos dizer que o poder é igual, porque ambos vêm de Deus. Quem pode perdoar pecados é Deus. Quem pode curar um paralítico é Deus. Pois para que saibais que o Filho do Homem era uma linguagem corrente na Sagrada Escritura que se referia ao Messias. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, quer dizer, aí um poder conferido ao homem Jesus, que é Deus e homem verdadeiro, como nós dizemos quando nos confessamos, não é? Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Levante, tome tua cama e vá para casa. No mesmo momento, o homem ficou curado do que tinha graves problemas de coluna, coisas semelhantes que o impediam, o faziam hemiplégico ou paraplégico, ou totalmente paralítico. E o homem se levanta inteiramente sadio, num segundo, coloca a cama nas costas, a cama na qual ele veio carregado por 4, sozinho, põe nas costas daquela cama e vai para casa com a cama nas costas.
E muitos ficam admirados de ver como Deus dá poderes a um ser humano naquele nível. Tudo isso nos deve levar o coração para Jesus. Levar nosso coração para Jesus, para nosso Senhor e para Nossa Senhora, sua mãe. Para que possamos viver deles. Viver uma vida santa. Para isso saímos de casa, às vezes de longe, para vir assistir a Santa Missa, para ouvir a Palavra de Deus e para nos corrigir, nos emendar, nos converter, nos santificar. Cuidemos disso. Cuidemos disso. Pedir a Deus que nos livre do inferno, que nos leve para o céu, que nos purifique de nossos pecados antes de nossa morte. E assim escapemos não somente do inferno, mas também do purgatório. Através da história, a Igreja tem multiplicado, pelo poder de Deus, nos grandes santos, milagres estupendos, indicativos de que Deus tudo pode e pode conceder também a seres humanos poderes parecidos. Esta é a lição de hoje do Santo Evangelho, meus irmãos. Primeiro, o sobrenatural, o espiritual, acima de tudo. Segundo, mesmo o físico, os males físicos podem ser sanados pela íntima união com Deus. Aprendemos a viver em união com Deus. Em obediência a Ele. Como os santos viviam. Como os santos viviam em união com Deus. Uma vida de combate enérgico ao pecado. Uma vida de luta contra o pecado. Mas há aqueles que não se importam com isso. Há aqueles que desprezam a graça de Deus.
e tranquilamente vivem no pecado até caírem no inferno. São muitos milagres que nós temos, comprobatórios disso, e devemos então procurar ver como vivemos. Como vivemos. E não somente com relação ao pecado mortal, gente. Também com relação ao pecado venial. O pecado chamado leve. Ou o pecado mortal do qual nós nos confessamos com uma contrição imperfeita. Não por amor a Deus, mas com medo dos castigos de Deus. Contrição essa que a gente aprende no catecismo, que se chama atrição. Não é verdade? Chama-se atrição. Arrependimento imperfeito dos pecados, que vale para a confissão, mas que não deixa a pessoa totalmente purificada. Ela morre escapando do inferno, sim, seguramente, mas não morre escapando do pagamento final das dívidas menores, tanto de pecados veniais cometidos, como de pecados graves, confessados, arrependidos, porém sem a confissão bem feita. Depois, esse estado de união com Deus seja contínuo. Seja contínuo. Daí a importância de nós meditarmos nas coisas de Deus, e nós rezarmos, principalmente o Santo Rosário, para irmos nos purificando dos pecados veniais em que caímos e cortando para o futuro novos pecados veniais ou pecados graves confessados de maneira imperfeita. Guarde-nos, Deus, do pecado. Guarde-nos, Deus, do pecado. Leve-nos para a santidade, porque nós nascemos para o céu.